Prontinho, seja bem-vindo. Hoje, nossa quarta aula de revisão aberta, e é nessa quarta aula que a gente vai começar a revisão de física térmica, tá bom? Nessa quarta aula, eu vou passear principalmente por calorimetria, que para mim é o principal assunto dentro da física térmica, e aí no nosso último encontro, que vai ser hoje à tarde, tá bom? Aí eu vou fazer a revisãozinha final de termodinâmica, que para mim é o segundo grande assunto da física térmica, tá? Essa parte tem rendido boas questões, tá, nos últimos anos. Então, vale a pena a gente dedicar um tempo aqui para rever alguns assuntos. Eu vou começar novamente mostrando para vocês como é que eu montei um formulário de revisão, né, para vocês olharem depois em casa e sempre que quiserem, né, durante esse período de espera que vai haver até o retorno dos vestibulares das provas, tá? Então, na janela aqui para vocês, o arquivinho final é o último formulário, tá bom, gente? Então tá lá. Eu comecei meu formuláriozinho de revisão de física térmica te lembrando que tem dois tipos de calor, né? O sensível é aquele calor que faz a temperatura do corpo mudar, aumentar ou diminuir, né? E aí o segundo calor, que é o latente, ele faz o estado físico do corpo mudar. Inclusive esse L do que mole, né? Lembra do que mole? É o calor latente da mudança de estado que está acontecendo. Pode ser fusão, pode ser condensação, pode ser vaporização, tá bom? Eu também gosto de focar aqui na questão do equilíbrio térmico, tá, gente? Então, aqui é um calorímetro, a gente colocou vários corpos com diferentes temperaturas aqui dentro, e aí você sabe que eles vão ficar trocando calor até que todos fiquem com uma mesma temperatura no final, que é a temperatura do equilíbrio térmico, né? E aí, durante esse processo de trocas de calor, teve corpo que perdeu, teve corpo que ganhou calor. Se você somar todos os calores que foram trocados aqui dentro, a soma de todos os calores é sempre zero, porque, como eu te falei, tem calor perdido e calor sendo absorvido ao mesmo tempo ali dentro. Essa temperatura final, que é a mesma para todo mundo depois de um tempo ali dentro, perdão, é a temperatura de equilíbrio térmico, tá bom? Aqui do lado direito, só para a gente repassar aquelas três principais escalas de temperatura, né? E os seus pontos fixos correspondentes, tá? Zero, mesma coisa que 273 em Kelvin, mesma coisa que 32 graus Fahrenheit. E lá em cima, o segundo ponto fixo e suas correspondências, tá bom? Também estou colocando para vocês aqui as formulinhas de dilatação linear, o ΔL, dilatação superficial ΔA e a dilatação volumétrica ΔV. E aí eu já estou soltando tudo, tá? Tudo num formulário só. Isso aqui a gente vai ver à tarde. Lembra de trabalho realizado por gás? Na expansão e na compressão? Trabalho é P ΔV. Expansão, compressão, energia interna que depende da temperatura do gás, ciclo termodinâmico. É importante conseguir entender como é a variação da energia interna num ciclo e o trabalho. Primeira e segunda lei da termodinâmica. Só um minutinho que chegou alguém. Oi, Kelvin, estamos no comecinho, querido. Aí, máquina térmica, aquela máquina, né, que pega o calor que veio da queima do combustível e realiza trabalho. Mas é uma pena, ela não consegue transformar todo o calor em trabalho, né? E por isso, é a segunda lei da termodinâmica, nenhuma tem rendimento de 100%. E o ciclo de Carnot, que é o ciclo mais importante para a gente, o ciclo termodinâmico de Carnot. Tá bom? Então, tudo aí para vocês. Vou parar o compartilhamento, depois vocês podem olhar com calma em casa. O que a gente vai começar agora é a resolver alguns exercícios que apareceram principalmente na semana passada em algumas provas que são importantes para a gente, e eu acho que eles vão ajudar a gente a enxergar disso tudo o que mais nos interessa, tá bom? Então agora eu vou colocar para vocês na tela o enunciado de uma questão que caiu no vestibular do Albert Einstein,
Lembrando que é a Fundação VUNESP que faz essa prova. Por isso o interesse por essa questão, tá? Diz assim: um médico criou sua própria escala de temperaturas para classificar a febre de seus pacientes em 5 níveis diferentes de acordo com o quadro. Então, no nível 1, o estado febril é leve. No nível 5, o estado febril é perigoso, nessa escala criada pelo médico. E aí, a relação entre as temperaturas de um paciente febril, a temperatura aqui está sendo chamada de teta, tá bom? E o nível de febre dele, segundo a classificação desse médico, segue um padrão linear, isso é importante. Vai aparecer uma reta no gráfico, vocês vão ver. E está representado no gráfico a seguir. Então, esse padrão linear está dizendo que o nível de febre é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior é a temperatura do paciente, mais crítico é o seu estado febril. E aí veio a pergunta: um paciente teve sua temperatura corporal medida, obtendo-se o valor de 40,5 graus Celsius. Lembrando que no gráfico só apareceu 37 graus Celsius para o nível 1, olha lá, nível 1, e 42 graus Celsius, que seria o nível mais crítico da escala do médico, né? O nível 5. O 40,5 não está marcado ali no gráfico. Mas é claro que esse valor fica entre o 37 e o 42, né? Entre o nível mais leve e o nível mais crítico. Segundo a classificação criada pelo médico, então, a febre desse paciente aí, tá? Cuja temperatura está em 40 graus e meio. A febre desse paciente será classificada como? Como entre alta e preocupante, como preocupante, tá? Então a gente vai ter que fazer uma associação entre essa temperatura, o nível de febre do paciente e o que isso significa na classificação dele. Então, é um exercício que fala de escala de temperatura. Nós vamos usar um recurso matemático que a gente aprendeu na aula de escala de temperatura, mas é um exercício improvável. É um exercício diferentão mesmo, por isso que eu trouxe. Bora lá? Tô parando o compartilhamento para a gente poder ir para a lousa, tá bom? E aí, na lousa, eu vou marcar as informações que estavam no gráfico, beleza? Me acompanhe. Lá no gráfico, estava escrito assim, ó. Para o nível mais baixo, o nível mais leve, que é o nível 1 da escala criada pelo médico, o valor da temperatura do paciente era de 37 graus Celsius. Lembrando que 37 é meio grau acima do 36,5, que é tida como a temperatura de referência, né? Para avaliar o estado térmico do paciente. Daí, aquele mesmo gráfico dizia pra gente que se o paciente tivesse no nível 5, o mais preocupante da escala do médico, a temperatura dele seria de 42 graus. Pronto. Vocês repararam que a gente está fazendo aqui correspondências, né? Correspondência de nível com temperatura medida no paciente. E aí você lembra que a gente está falando de uma pessoa cuja temperatura foi medida e o valor encontrado foi entre 37 e 42. O valor encontrado foi de 40, lembra? 0,5 graus. E aí o que a gente quer descobrir? A essa temperatura, em que nível? Em que nível esse paciente se encontra naquela escala criada pelo médico? Eu poderia chamar um nível aqui de X, mas eu posso chamar ele de N? Porque aí você vai lembrar que N é o nível em que ele se encontra na escala. Pronto, N aqui. Feitas essas correspondências, como é que a gente deve agir agora? Já que nível e temperatura medida são grandezas diretamente proporcionais, né? Padrão linear, a gente pode trabalhar com proporções. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou medir esse intervalo e vou dividir pelo tamanho desse intervalo aqui, ó.
E aí vai dar a mesma proporção que a medida desse intervalo em relação a esse intervalo maior aqui, ó. É disso que a gente está falando. Como é que a gente mede esse primeiro intervalo? Ué, a gente pega o valor de cima, que é n, menos o valor de baixo, que é 1, né? Por diferença. Ó. N menos 1. E como é que a gente mede o intervalo todo? Que é de 1 até 5. É fazendo 5 menos 1. Ó. Pronto. Já vou para o lado de lá, onde a proporção vai ser igual. Como é que a gente mede esse intervalo? É por diferença. Se ele vai de 37 até 40,5, você faz 40,5 menos 37. E aí, como é que a gente mede esse intervalão? Por diferença, 42 menos 37. Dá-lhe continhas agora. Aqui em cima vai ficar n menos 1 mesmo, ó. Agora embaixo, 5 menos 1, bota 4. Do lado de lá, faz com carinho. Quanto é 40,5 menos 37? Bom, 37 para 40 seria 38, 39, 40. Seria 3. Como é 40,5, vai dar 3,5. Mas faz aí do teu jeitinho, ó, dá 3,5 em cima. E 42 menos 37 vai dar 5. De novo, faz com amor e carinho. O que eu vou fazer agora é essa divisão, ó. Quanto é 3,5 por 5? Ô, gente, se fosse 35 por 5, daria 7. Então, 3,5 por 5, vou colocar aqui embaixo, ó. Dá 0,7. Olha onde é que nós chegamos, ó. N menos 1 sobre 4 tá dando 0,7. Ai, é que semelhança de que triângulo, gente? Vocês entendem? Que triângulo é esse para a gente fazer semelhança de triângulo? Melhor fazer semelhança de intervalos. Vocês entendem? O princípio matemático da semelhança de triângulos é o mesmo princípio matemático de proporção de escalas. Mas as escalas são lineares, né? Não tem triângulo ali, tá? Então eu diria assim para você que perguntou. É o mesmo princípio que você usa em semelhança de triângulo, mas a gente não está triangulando nada aqui. São escalas lineares, tá? São intervalos lineares. Beleza? É que eu acho que melhora o pensamento, tá? Se a gente pensar dessa maneira. É o mesmo princípio matemático, mas em contextos diferentes. Não tem triângulo aqui, seria esquisito pensar em triângulo. Beleza? Então vamos seguir. Vou multiplicar em cruz, e aí vai ficar, cuidado, n menos 1 igual a 4 vezes 0,7. 4 vezes 0,7 vai dar 2,8. E aí você isola o n, que é o nível, ó. Você passa esse 1 que está negativo de um lado, positivo para o outro. A hora que você passar esse 1 positivo para o lado de lá, vai ficar 2,8 mais 1. E quanto é 2,8 mais 1? É 3, gente. 3,8. Pronto, ó. É esse o nível de febre do paciente. O nível é 3,8. Então agora eu vou abrir a janela para a gente procurar a alternativa correta. Porque não era para calcular o nível, era para ver em que estado o paciente se encontra. Então vamos lá, ó. Vou abrir o enunciado novamente para a gente. Ó. Bom, nós calculamos o nível e ele deu 3,8. Lembra desse quadrinho, dessa tabela? Onde está o 3,8 nessa tabela, nesse quadro? Vou te mostrar, ó. O nosso amigo 3,8, ele está nessa faixa, ó. Você consegue enxergar? Entre 3 e 4, nós vamos ter o 3,8. Portanto, o estado dele, o nível dele, é entre alto e preocupante de febre. Entre 3 e 4, 3,8, então entre alto e preocupante o estado dele. Então eu vou marcar lá a alternativa A, né? Entre alta e preocupante a situação dele. Beleza? E com isso a gente encerra esse primeiro exercício, tá bom? Vou para o segundo, gente. Bora lá. Uma máquina de fazer café e... Professor, Oi, pois não? desculpa, me tem uma pergunta no chat. Deixa eu olhar só um pouquinho.
Monique, o 2,8 é a divisão, perdão, é a multiplicação do 4 de baixo pelo 0,7 de cima, né? Ó. Então ficou n menos 1, 4 vezes 0,7, 2,8. Respondido aí, Monique? Beleza, então. Obrigado, acho que foi a Rafa que falou, tá bom? Obrigado, viu, Rafa? Obrigado mesmo. Se eu não ver, vocês me avisem, por favor, tá? Então, voltemos. Uma máquina de fazer café e outras bebidas quentes, a partir de cápsulas, delícia, demora 30 segundos, hein? 30 segundos para aquecer 200 gramas de água de 20 para 80 graus. Maravilha. Então, é uma máquina que aquece água, é uma máquina que fornece calor para a água durante o preparo. Admitindo-se que o calor específico é o Czinho, tá? O Czinho da água seja 4 joules por grama grau Celsius. Além do Czinho ser um número, eu gosto de comentar que o Czinho vai dizer para nós que unidades a gente vai trabalhar. E são essas três, ó. Joule, grama e Celsius. E ainda que toda a energia elétrica utilizada foi convertida em calor para aquecer a água, pergunto, qual é a potência dessa máquina? Eu quero a potência dela em watts, vocês estão vendo? Lindo, gente. Questão maravilhosa, acabou de cair São Camilo. Então eu comecei assim, ó. A massa de água é conhecida. Eu vou aquecer 200 gramas. O Czinho foi dado, tá lá no enunciado, 4 joules por grama Celsius. O que eu vou calcular com vocês é o ΔT da água, que é a temperatura final, 80, menos a inicial, 20, né? E aí, quanto é 80 menos 20? 80 menos 20. No aquecimento, a temperatura da água vai subir 60 graus Celsius, né? Maravilha. E aí, com essas três informações, claro que dá para a gente calcular o calor que a máquina transfere para a água no aquecimento. E aí eu não vou usar o que mole, eu vou usar o que macete. E eu não vou usar o que mole porque a água não está mudando de estado. Ela só está mudando de temperatura. Bora lá calcular esse calor, gente. A massa você vai usar em grama mesmo, ó. Foi o Czinho que autorizou. Então bota 200 aqui, ó. Aí você vai multiplicar pelo Czinho, que é 4, já tá aqui, ó. E o ΔT que você calculou fazendo temperatura final menos a inicial e deu 60, ó. E aí, tá preparado para fazer essa continha? Eu faço assim, ó. 2 vezes 4 é 8. E aí, 8 vezes 6 é 48. E aí, eu acrescento os zeros que eu tinha deixado de fora, ó. E eram 3 zeros, né, que eu tinha deixado de fora. 2 do 200 e 1 do 60. Pronto, gente. Deu 48 mil e não foi 48 mil calorias. Porque aqui o Czinho tá em joule, vocês estão vendo? Então, 48 mil joules, meu povo. Bem-vinda, Doris. Estamos fazendo exercício, acompanha aí. Bom, depois que a gente calculou o calor, a gente fica a um passo de calcular a potência da máquina. Vejam só. Vejam só. Para calcular a potência, a gente precisa da energia e do tempo. Porque potência é a energia pelo tempo. No caso, a energia que a máquina forneceu para a água é esse calor aqui, gente. Ó. Isso é a energia fornecida. E o tempo, você lembra? Era de 30 segundos. Lembrando que não podia estar melhor para a gente o tempo. Ele já está no sistema internacional. Podia estar em minuto, mas já está em segundo. Olha que maravilha. Joule é sistema internacional, segundo também é sistema internacional. Então tá tudo pronto para achar potência. Olha lá, ó. Potência é a energia fornecida pela máquina em relação ao tempo, e essa energia, vou até melhorar aqui, ó, é o calor. O que nós vamos fazer agora? Me ajudem, ó. Nós vamos pegar o calor que deu, 48 mil joules, e vamos dividir pelo tempo, que é de 30 segundos. Lembrando que dá para cortar um zero de cima com um zero de baixo. E aí fica até mais fácil, né? Pós é a mesma coisa que fazer aqui embaixo, ó.
4.800, cortando um zero, né, ó, por 3. E aí, 48 por 3 dá 16. 16 com 2 zeros dá 1.600 o resultado dessa continha. Portanto, a potência, que está em joule por segundo, é de 1.600 watts. Gente, quando a energia estiver em joule e o tempo estiver em segundo, o joule por segundo é o watt, tá? Por isso que eu vou marcar a alternativa. Vê se você concorda. B de bola. 1.600 watts. Belezinha? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pra vocês me verem, não enjoarem da tela. E agora, eu vou fazer uma questão de calor muito importante com vocês, tá? Eu gostaria que vocês realmente se concentrassem nela. Então, vamos lá. Que questão que é essa, Pedro? Vou pegar o enunciado é esse aqui. Mais um vestibular de medicina, prova feita pela Fundação VUNESP, tá assim, ó. Um bloco de gelo, de massa 400 gramas, está inicialmente numa temperatura negativa de 20 graus Celsius, menos 20, né? Dentro de um calorímetro ideal. Calorímetro ideal é aquele que não vai deixar o gelo trocar calor com quem tá fora. Só vai deixar o gelo trocar calor com quem tá dentro dele, dentro do calorímetro. Considere que o calor específico, o Czinho do gelo, é meia caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, e isso, o gelo pode derreter, né? O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E a temperatura para que ocorra a fusão é 0 grau. Isso é importante. O gelo não começa a derreter em qualquer temperatura. O gelo não começa a derreter quando o gelo está em menos 20 graus. Ele só vai começar a derreter quando ele estiver em 0 grau, que é a temperatura de fusão no nível do mar. Olha só a pergunta. Fornecendo-se 12.000 calorias para esse bloco de gelo, deve-se obter o quê? Olha a construção de alternativas. Eu vou ter, fornecendo 12.000 calorias, 300 gramas de gelo sólido e 100 gramas de água a 0 grau. Ou eu vou ter 200 gramas de gelo e 200 de água. Ou eu só vou ter água. Ou eu só vou ter gelo. Entendem? Eu tinha só gelo a menos 20 graus. Eu forneci esse calor para a amostra de gelo e eu quero saber como fica o sistema depois desse fornecimento de energia. Maravilha? Então vamos começar aqui um pensamento. Eu coloquei todos os dados que a gente tem lá no enunciado. Então, a massa inicial de gelo, o Czinho do gelo, o calor latente de fusão do gelo, que é 80 calorias por grama, estava tudo lá no enunciado. A temperatura inicial da amostra de gelo, que era menos 20 graus, e aí a temperatura onde começa a acontecer a fusão do gelo, que é 0 grau. Estava lá no texto também. E aí, em destaque, a energia total fornecida para essa amostra inicial de gelo é 12.000 calorias. Gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que é preciso calcular o calor necessário, a energia necessária para o gelo passar de menos 20 para 0 graus. E por que eu quero avaliar isso? É porque o gelo não derrete a menos 20. Ele só vai começar a derreter quando ele tiver atingido a temperatura de 0 graus. Só que para ele atingir 0 graus, se ele está a menos 20, ele já precisa ganhar uma energia. Ele já precisa ganhar um calor. Como é que eu calculo essa energia para passar o gelo de menos 20 para 0 grau? É com que macete? Bora fazer essa conta? Bora lá então. A massa total de gelo que eu tenho na amostra é de 400 gramas. Então, vou botar aqui a massa. Ó. O Czinho, o calor específico do gelo, olha lá, é meia caloria grama Celsius. Está aqui, ó. E aí, o ΔT, muito cuidado agora,
é a temperatura final menos a inicial. Uai, quem é a temperatura final? Você não quer passar de menos 20 para zero? Então é zero a final. Menos a inicial, que é negativa, cuidado. Menos 20. E aí você sabe quanto é zero menos 20, né? Fazendo o joguinho de sinal aí, vou até colocar para você aqui embaixo, dá 20 essa diferença, ó. 0 menos 20. E aí, quanto é que dá esse resultado? Quanto é que dá essa continha no final? Então, se você fizer meio vezes 20, vai dar 10, né? Metade de 20. E aí, 10 vezes 400 vai dar 4.000, gente. Ou seja, para você tirar o gelo da temperatura negativa e colocar o gelo na temperatura onde ele vai poder derreter, você já gastou 4.000 calorias. Você já gastou 4.000 daquele total que foi fornecido de 12.000. Mas você concorda que você gastou menos do que foi fornecido? Portanto, olha qual é meu raciocínio agora. Ó. Vou calcular para vocês qual é a energia que sobrou. Uai, eu não forneci 12.000 calorias? E aí, das 12.000, eu só não gastei 4.000 para levar o gelo na temperatura de fusão? Então, quanto sobrou de energia para o processo poder continuar? 12 menos 4, sobraram 8.000 calorias, gente. Vocês entendem? No que nós vamos usar essas 8.000 calorias agora? Nós vamos usar essas 8.000 calorias na fusão do gelo. Porque como ele já se encontra a 0 graus, energia que ele receber a 0 graus vai fazer ele derreter. Beleza? Então eu vou continuar aqui em cima junto com vocês, ó. Vejam. Eu quero agora calcular junto com vocês qual é a massa de gelo que consegue... Aqui não sobrou não, tá? Deixa eu corrigir. Qual é a massa de gelo que consegue fundir, né? Qual é a massa de gelo que derrete? Vamos colocar mais simples? Massa de gelo que funde. É isso que eu quero calcular, tá bom? Bom, como fusão é mudança de estado, para avaliar qual é a massa de gelo que funde, claro que eu vou usar o que molha agora. Então, já vou colocar aqui embaixo. E aí, qual é o calor que eu vou colocar no que mole? Não é 12.000. Porque eu já tinha gastado dos 12.000, 4.000 para levar o gelo no ponto de fusão dele. O calor que eu vou colocar ali na fusão do gelo é o calor que sobrou depois daquela primeira etapa. Então, você vai colocar ali para mim 8.000 calorias no calor para a fusão do gelo acontecer. Essa massa, M no que mole, é a massa de gelo que funde, tá? É a massa de gelo que derrete. E aí eu vou colocar o latente de fusão do gelo aqui, que é 80, lembra? Maravilha. Aquela sobra de energia, 8.000 calorias, qual seria a massa de gelo que ia derreter? Vou te mostrar. Ó. É só passar o 80 dividindo 8.000. Vocês conseguem enxergar? Ó? Deixa eu isolar aqui na frente. Ó. É só passar o 80, que está multiplicando a massa M, do lado de lá, dividindo 8.000. Ora as bolas, quanto é 8.000 por 80? 8.000 por 80, dá até para cortar um zero em cima com um embaixo, ó. É a mesma coisa que 800 por 8 dá 100, gente. Então, a massa de gelo que funde, a massa de gelo que derrete é 100 gramas. Belezinha? Eu posso mostrar para vocês como é que isso termina na lousa? Eu acho que na lousa você vai me entender melhor. Mas guarda isso, a massa de gelo que funde é 100 gramas. Então, vem cá comigo na lousa, ó. O que a gente tinha no início do processo? Uma amostra de 400 gramas de gelo. Em que temperatura? Menos 20 graus. O que a gente descobriu? A gente descobriu que fornecendo 12.000 calorias, a gente consegue derreter, a gente consegue fundir
100 gramas apenas de gelo. Você não consegue derreter nesse processo toda a amostra inicial. Ô, gente, se a massa que derrete, se a massa de gelo que funde é 100 gramas, claro que eu vou ter 300 gramas de gelo no final dessa brincadeira. Vocês conseguem entender? E aí, aqueles 100 gramas de gelo, que é o que derreteu, que é o que fundiu, é o que virou água. Entendem isso? Vou repetir. Se a gente só consegue fundir uma massa de 100 gramas de gelo, numa amostra que era de 400 gramas de gelo, vão restar no final 300 gramas de gelo ainda. E os 100 gramas que fundiam viram água. A grande questão é, esse gelo, 300 gramas, e essa água, 100 gramas, ficarão em que temperatura no final dessa brincadeira? Guardem isso. Sempre que houver gelo no sistema, a temperatura final do sistema vai ser a temperatura do gelo em fusão. E qual é a temperatura do gelo em fusão? 0 grau. Vocês entenderam? Ainda sobra gelo. Como a fusão foi incompleta, tudo vai ficar na temperatura do gelo, que é 0 grau. Água e gelo a 0 grau. Então agora eu vou mostrar para vocês as opções de resposta, tá? Mas lembra que vai ter 300 gramas de gelo e 100 gramas de água no final. Então vamos lá. Ó. Abrindo a janela, pela última vez aqui. Olhando para as possibilidades de resposta. Eu marcaria essa alternativa, ó. A primeira. Olha o que está escrito. Como a gente fundiu 100 gramas de gelo, nós vamos ter 100 gramas de água. E aí vai sobrar 300 gramas de gelo. Como a fusão do gelo foi incompleta, tudo vai ficar, inclusive a água que veio da fusão, na temperatura de fusão do gelo, que é 0. Belezinha? Gente, linda essa questão, tá? Espero que você tenha entendido ela aí. Se tiver alguma dúvida também quiser perguntar, bora lá. Não leve dúvida para casa, tá? Esse exercício é um exercício que pode ajudar a gente a compreender processos em exercícios similares. Acho que ficou tudo bem, né? A sala tá tranquila e parece que ficou tudo bem. Beleza. Podemos fazer mais um, então? Vocês estão empolgados aí? Vamos aproveitar nosso tempo? Então, vamos lá. Fazer mais um com vocês. Eu acho, gente, que o próximo exercício que eu separei, ele não é de calorimetria. É uma questão de hidrostática, porque ontem não deu tempo da gente fazer revisão de hidrostática, tá bom? Eu vou apresentar ele para vocês, e aí a gente depois vai para o quadro, tá? Esse a gente vai resolver na lousa. Tirei lá da FAMECA. Em outubro de 2017, lá na África do Sul, um homem voou sentado em uma cadeira de camping suspensa por balões de gás. Corajoso, hein? Tem a história do padre do balão no Brasil. O padre do balão fez isso, acho que em 2000 e pouco, e desapareceu. Trágico. Corajoso. Considere que a aceleração da gravidade, vai marcando no caderno para depois você me ajudar, é 10 metros por segundo ao quadrado. E a densidade do ar é 1,3 quilos por metro cúbico. A massa total do conjunto, que é o homem, a cadeirinha e os balões todos que ele usou, a massa total do conjunto, marca aí para mim para você me ajudar, repito, é 100 quilos. E, atenção, o volume de cada balão não é o volume de todos os balões que ele usou. O volume de cada balão é 0,8 metro cúbico. Lembrando que metro cúbico é sistema internacional, hein? É primo do metro. Supondo que, enquanto ele subia, ele não está parado no ar, ele está subindo, é movimento ascendente. E ele subia com essa aceleração. Marca para mim o valor da aceleração da subida. 0,4 metros por segundo ao quadrado. O conjunto estava sujeito apenas às forças peso e empuxo, né, gente? Uai, Pedro, mas não tem água, não tem líquido. Como é que vai ter empuxo?
horas. O que levanta os balões aqui é o ar. Então, quem faz empuxo nos balões para cima é o ar. Por isso tem a densidade do ar lá em cima, né? Sabendo isso, olha a pergunta. Qual o número de balões que foi utilizado por ele? Qual é o número de balões? Nós vamos fazer na lousa, tá? Espero que você tenha marcado tudo direitinho aí no caderno para poder me ajudar, beleza? Então vamos lá. Lousa gigante para nós de novo. E eu vou resolver aqui do lado direito o exercício, ó. Olha lá o cara dentro do cesto, ó. E ali os balões, né? Então, vamos começar primeiro montando o diagrama de forças? Qual é a força que faz o sistema subir? Uai, é o empuxo, né? O empuxo que o ar que está em volta dos balões faz de baixo para cima o empuxo sempre, ó. Então, eu vou colocar aqui do lado para vocês, ó. A primeira força do diagrama, lá para cima, é o empuxo que eu vou chamar de E. Tem alguma outra força? Tem, estava até no enunciado, é o peso do conjunto, né? E o peso, você sabe, é sempre vertical para baixo. Nesse caso, o empuxo não é igual ao peso. E não é porque o corpo não está parado, ele não está em equilíbrio. O corpo está subindo e ele tem aceleração, além de tudo. Então, a gente já sabe que aqui o empuxo é maior do que o peso. Senão, ele não sobe acelerado. Belezinha, gente? Maravilha! Então, agora, eu vou mostrar para vocês que dá para calcular o peso e não dá para calcular o valor do empuxo. Vai ficar faltando uma informação. Eu quero que vocês percebam isso. Veja, peso, todo mundo sabe achar. É só fazer mg. Mas qual é a massa? Do moço, da cadeirinha, dos balões todos que ele usou. A massa, alguém pode confirmar? É 100 quilos. Eu já vou colocar 100 aqui para vocês. Ó. E o G é 10. Está lá no enunciado. Vai, quanto é 100 vezes 10? 100 vezes 10 é um peso de 1000 newtons. Maravilha, né? Agora, o que a gente precisa para calcular empuxo? Então, se você for lá no formulário de hidrostática, tem uma fórmula bonitinha que é o é devagar. É devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Quando a gente tem um corpo imerso num líquido, por exemplo, um corpo dentro d'água, a densidade é a densidade da água, é a densidade do líquido. Só que nesse caso, os balões estão imersos no ar. Então, nós vamos usar para calcular o empuxo a densidade do ar que está fora. O ar que dá empuxo. Tá aqui, ó, densidade do ar. Esse volume é o volume que está imerso no ar, no caso. Ué, que volume que está imerso no ar? É o volume de todos os balões que foram utilizados. Beleza? Mas aqui, ó, é sempre o volume que está imerso no fluido, né? Que no caso é o ar. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Densidade do ar, volume imerso e G para você poder enxergar. Então, a densidade do ar foi dada. Se não me engano, é 1,3 quilos por metro cúbico. E o G também foi dado. O G é 10. E aí, por que não vai dar para calcular o empuxo? Porque a gente não sabe o volume total dos balões. Porque a pergunta, inclusive, é quantos balões ele usou. Então, posso colocar aqui do lado para vocês? Como é que eu estou pensando? Ó? Quem é o volume que eu vou colocar na forma do é devagar? Veja, estava escrito que o volume de cada balãozinho era 80... Perdão. Não é 80, não. 0,8, galera, né? 80 é muita coisa. Que o volume de cada balãozinho, vou colocar aqui em cima, ó, era de 0,8 metro cúbico. Uai, se fossem 2 balões, não era só dobrar esse volume? O volume de um? Se fossem 5 balões, não era só multiplicar isso por 5? Como a gente não sabe o número de balões, a gente vai chamar o número de balões do quê?
de N, pode ser? E aí, quem vai ser o volume total que está imerso no ar? Vai ser N, o número de balões, vezes o nosso amigo 0,8, que é o volume de cada balão. Tá entendido? É aí que tá o charme do exercício, ó. Então, eu estou multiplicando o volume de um balão, que é 0,8, pelo número de balões, ó. E aí, o empuxo vai ficar assim, vê se você concorda. 1,3 da densidade vezes 0,8 m vezes o 10 lá fora. Posso colocar aqui na frente? Ó. Eu já faria 0,8 vezes 10 é 8. E aí, 8 vezes 1,3, ó. 8 vezes 3 é 24, sobe 2. 8 vezes 1, 8 com 1, 2, 10, ó. Então, fazendo aqui a continha, 1,3 vezes 0,8 vezes 10, vai dar 10,4. Só que é 10,4 vezes aquele número de balões que a gente não sabe qual é. Deixa eu fazer uma coisinha. Eu vou chamar esse N do número de balões de N pequeno, tá? Para você não achar que é o N da unidade de força, o N de Newton. Eu acho ruim usar o N grande para número de balões. Ou você chama de X, tá bom? Se você preferir. Beleza? Então, isso aqui, ó, é o peso e isso aqui é o empuxo. 10,4 vezes N o número de balões. E agora, vamos terminar o exercício? Lembra que o balão estava subindo? Subida. Com que aceleração? Deixa eu dar uma olhada aqui. A aceleração da subida era de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Olha o que eu vou fazer. Já que ele está subindo em movimento com aceleração. Olha o que eu vou fazer. Segunda lei de Newton. Força resultante igual a m vezes a. E quem é a força resultante no balão? Ué, se você tem empuxo para cima e o peso em sentido contrário para baixo, você faz o empuxo é maior, então o empuxo primeiro, menos o peso, que é o que está atrapalhando, na verdade, a subida, o peso. Pronto, tá aqui, ó. A força resultante é a força maior de empuxo, menos a que atrapalha a subida, o peso. Igual a m vezes a. No lugar do empuxo, você coloca 10,4 vezes o N, que é o número de balões. Tá aqui, ó. No lugar do peso, você vai colocar o valor que a gente conseguiu calcular, que é 1000. E do lado de lá, você faz a massa, que era 100 quilos, vezes essa aceleração, a da subida, que é 0,4. Essa continha, gente, 100 vezes 0,4 vai dar 40, tá? Vou colocar assim, ó. Isso aqui, ó, dá 40. E aí eu já vou começar a isolar esse termo, ó. 10,4 vezes n igual. O 1000 que está negativo desse lado, eu posso passar positivo para o outro. Então eu vou deixar 40, que era o resultado dessa conta do lado direito mesmo, e vou passar isso positivo para lá. Ué, quanto é 1000 que eu passei positivo para lá, mais 40 o resultado dessa conta? 40 mais 1000, gente, claro que vai dar 1040 aqui, ó. E aí você já sabe quem vai ser o N, né? O número de balões. O N vai ser esse 1040, que está do lado direito, dividido pelo número que está multiplicando a letra, o N, né? Que é 10,4. E aí você arrasa nessa divisão. 1040 dividido por 10,4. Vou fazer, ó. 1040 dividido 10,4. Ó, tem vírgula? Tem que botar vírgula. Uma casa depois também. Agora você pode cortar a vírgula, ó. Já cortei. É a mesma coisa que dividir 10.400 por 104. Eu vou pegar 104 por 104, claro que vai dar 1, né? E aí você vai ter que descer 2 zeros, vai dar 100 a divisão. Resposta: o cara usou para subir com aceleração de
0,4 metros por segundo ao quadrado, ele usou 100 balões. Será que a gente tem 100 em alguma alternativa? Vamos espiar? Então vamos lá. Ó. Quase terminando já a aula de hoje. Só um segundinho. Só para a gente poder marcar a alternativa. Tá lá, ó, é a primeira, logo de cara. 100, minha gente. Essa é a quantidade de balões necessária. Queridos, eu tô olhando aqui no meu relógio, a gente tem 3 minutinhos ainda. Vocês querem usar esse tempo para tirar alguma dúvida, para pedir alguma orientação? Fiquem à vontade, tá bom? Em termos de exercício, eu vou terminar aqui mesmo a aula de hoje. E aí eu tô deixando para hoje à tarde a termodinâmica. Se você puder, apareça, tá? A gente vai recordar ciclo termodinâmico, energia interna, trabalho. É uma parte importante, gente, é uma parte gostosa. Principalmente se você gosta de estudo de gases na química, tá? Você vai gostar pra caramba de fazer essa revisão comigo hoje, a partir das 3h50, para quem quiser ver ao vivo, tá bom? Então eu vou interromper aqui a nossa gravação, deixando um abraço especial para quem está vendo essa aula gravada aí de casa. Valeu, galera. Até mais.